Boa noite, amados. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Que privilégio para nós estarmos aqui mais uma vez neste culto online. E eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está chegando agora, você que vai nos acompanhar mais tarde, que Deus te abençoe. E eu saúdo a todos vocês que nos acompanham em outros horários. Que Deus estenda sobre a sua vida a sua mão de poder e te dê a paz. Queridos, nós vamos começar aqui com o Salmo de número 13, que diz assim no primeiro verso: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Queridos, muitas vezes temos esta impressão, a impressão de que Deus não está agindo, a impressão de que estamos esquecidos por Deus. E esta é a sensação, as perguntas que vêm à nossa mente nestes momentos. Mas deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que são apenas impressões. Tem coisas que são apenas a nossa maneira de ver, mas o Senhor, Ele é contigo. Nesta noite eu quero abrir esse culto aqui falando para você, já começando com esta palavra, dizendo para você que Deus não se escondeu de ti, que Deus está atento a tudo que está acontecendo, e lembrando você que para todo assunto debaixo do céu tem um tempo determinado. Confia no Senhor, espera pelo seu agir na sua vida e você verá a manifestação do seu poder. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Você que está chegando agora, vamos orar, depois vamos aos louvores e temos uma palavra para você para ministrar daqui a pouco mais, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por este momento. Esse é o momento espiritual em que nós estamos entrando nesta hora. Eu coloco a vida de todos diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, fala ao coração de cada um que está aqui participando deste culto online. Fala, meu Deus querido, a cada família. E no nome de Jesus, Pai querido, nós manetamos os principados, potestades, tronos e dominadores das trevas. Repreendemos toda a opressão, todo o mal em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, trazemos cativo ao senhorio de Cristo todo o pensamento para a obediência. Espírito Santo, Tu tens liberdade para falar conosco. Que esta palavra, Senhor Deus, ela penetre lá no profundo do nosso espírito, traga alívio para a alma cansada e no nome do nosso Senhor Jesus, alcança a todo aquele que estiver ouvindo esta mensagem neste momento. Faz, Senhor Deus, com que o toque da Tua unção despedace todo o jugo, remova toda a carga dos ombros do Teu povo, e no nome de Jesus, nós Te damos a honra, a glória e o louvor por tudo que aqui está acontecendo e irá acontecer. Amém e graças a Deus. Queridos, vamos aos louvores, vamos adorar a Deus e depois nós temos uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero ser. Se você puder abrir a sua boca e louvar, Senhor amado, como um vaso em tuas mãos, diga, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e afasta de novo. Eu
eu quero ser. Eu quero ser um vaso como tu. A paz do Senhor, irmãos, igreja, amado Senhor. Vamos aproveitar essa oportunidade, vamos adorar juntos ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. Deus está aqui, aleluia, tão certo com o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Diga tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Oh, Deus está, diga aqui, aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, mas esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diga, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença
na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Deus abençoe a todos. Nós vamos pedir e cantar, louvar o Senhor, dizendo: Deus, fala comigo. Feche os teus olhos neste momento, se conecte no Senhor e peça para Ele, você: Deus, fala comigo. Diz para Ele assim: Deus, fala comigo através do vento. Deus, fala comigo através do meu pensamento. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala. Deus fala comigo nesse culto da igreja. Deus fala, Deus fala. Conheço esta voz de amigo. Deus fala. Eu sei que Deus fala comigo. Deus fala comigo através do vento. Deus fala comigo através do meu pensamento. Deus fala. Vira para ele. Eu sei, Deus vai falar. Bota o dedo. Contigo. Deus está falando conosco já nesse momento. Glória a Deus. Senhor, nós entregamos esse lugar a Ti. Esse lugar aqui, Senhor, é para a Tua glória. Esse lugar aqui, Senhor Deus, é para a Tua honra. Preparamos tudo, Senhor. Até com pessoas
sensibilizasse esse local. Obrigado, Senhor. Fala para o Senhor assim, Senhor, muito obrigado. Deus, para Deus assim, esse lugar aqui, Senhor, é para a tua glória. Porque só tu, Senhor, é digno de glória. Só tu, Senhor, é digno de louvor. Só tu, Senhor, é digno de todo poder. E nós adoramos a ti, Senhor. Nós vamos sair um pouquinho do script original aqui, dizendo, abra a tua boca e diz assim para o Senhor, ó. Digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar. Digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar. Digno de glória e de honra, levantamos nossas mãos para o nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, Digno de glória Isso aqui é para ti, Senhor. Isso tudo é para ti. e Tudo para ti, honra. Senhor. Receba, Levantamos Senhor, a adoração do teu povo nesta noite, nesta manhã. Receba a adoração do teu povo nesse local. Tudo que fizemos aqui é para a tua glória, tudo que fizemos aqui é para o teu louvor. E nós entregamos esse lugar, esse tempo, tudo que tem aqui dentro. Oh, chega, mandará a sua e toda a terra, entregamos para ti, Senhor. assim, meu Pai, em nome de Jesus. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti. Não há outro. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que bênção, queridos, podermos estar aqui neste culto online e meditar na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 10. Eu aproveito para saudar a todos os irmãos que estão chegando aí no nosso culto online. Que Deus te abençoe. Vamos lá, João capítulo de número 10, e nós vamos ler aqui
do verso 30 em diante, Jesus disse: Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas, porque declarei: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Neste ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Queridos, é interessante que existe um espírito que persegue os cristãos. Este espírito se chama espírito de religiosidade. Tem muitos cristãos que têm esse espírito, mas tem muitos cristãos que são perseguidos por este espírito. O Senhor Jesus aqui, ele estava falando a respeito da sua identidade, quando ele dizia: Eu sou filho de Deus. Mas dizer-se filho de Deus e falar que ele e o Pai são um, era demais para o entendimento daqueles religiosos. O espírito religioso, queridos, ele combate o verdadeiro servo de Deus, porque o verdadeiro servo de Deus não se submete a ele. Tem muitas coisas que estão acontecendo hoje na igreja que estão sendo influenciadas por este espírito chamado espírito de religiosidade. Aqui, Jesus estava dizendo: olha, a palavra de Deus diz, dirigiu a homens este texto: vós sois deuses. Está lá nos Salmos isso que Jesus citou aqui. E Jesus disse para eles: vocês, por qual das boas obras que vocês estão me apedrejando, por qual delas vocês querem me apedrejar? Queridos, o espírito de religiosidade não deixa as pessoas verem as coisas de maneira correta. Elas colocam tudo dentro de um dogma, elas colocam tudo dentro de uma caixa, elas estabelecem limites. Aqui, Jesus ele teve um embate com os religiosos, porque ele não podia negar a sua natureza. Jesus é filho de Deus e é Deus. O diabo tem tentado roubar a identidade dos cristãos. Hoje as pessoas não sabem exatamente quem elas são.
Quer ver um exemplo? A gente encontra pessoas que estão dentro das igrejas e que dizem: eu sou quem sou eu? Eu não sou nada. Eu sou só um comedor de arroz com feijão. Alguns dizem: eu sou só o tapetinho lá onde as pessoas pisam. Não, queridos, nada disso é verdade. Você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E ser filho de Deus implica em ter a natureza de Deus na nossa vida. Nós nascemos não da carne nem do sangue. No reino de Deus, nós nascemos da água e do Espírito. Nós nos tornamos filhos de Deus no momento em que nós cremos no Senhor Jesus e o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. João capítulo 1, versículo 12 diz que a todos quantos nele creram e o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O grande problema é que muitas vezes nós estamos dentro de um sistema religioso. E o sistema religioso, ele persegue a todos aqueles que estão fora do sistema. Quem quer viver fora do sistema acaba sendo perseguido. Jesus, ele veio para estabelecer uma nova aliança. Eles estavam no sistema antigo. Eles estavam debaixo da lei de Moisés e não havia nada errado com a lei de Moisés. Mas eles não entendiam o espírito da lei. Jesus disse: toda a lei está resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eles não entendiam isso, porque eles perseguiam Jesus. Eles tentavam matar Jesus. Eles estavam indo completamente contrário ao que o espírito da lei queria ensiná-los. E por isso, meus irmãos, nós temos uma luta. Nós vivemos num tempo em que esse sistema que nós temos visto, ele tem sido muito cruel. Hoje, quando nós olhamos para o mundo religioso, nós vemos uma igreja fora da igreja. Nós vemos um número extremamente grande de pessoas que não querem mais saber de igreja. Mas nós somos igreja. Individualmente somos membros da igreja, mas nós somos igreja. E eu queria que você entendesse uma coisa, queridos. A nossa maior autoridade está na palavra de Deus. Sabe que não existe nenhuma contradição em a gente ter um pastor sobre a nossa vida? Por quê? Porque isto está na palavra. É a palavra de Deus que nos fala isso. Não existe nenhuma contradição em você seguir uma liderança de um pastor. Pelo contrário, isto é bíblico. Agora, o domínio não é bíblico. A Bíblia diz que nós não devemos dominar sobre as pessoas. O espírito religioso, ele tenta dominar a vida das pessoas. E quem não quiser estar dentro daquilo ali, ele é taxado de um monte de coisas. Uma das coisas que eu tenho visto que precisa ser quebrado na vida das pessoas são as palavras contrárias. Tem pessoas que são taxadas de rebelde pelo simples fato de que não conseguiram se submeter a uma pessoa que estava pregando coisas fora da palavra. Escute bem, vamos estabelecer um parâmetro aqui. Queridos, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Eu sou pecador, eu cometo erros, já cometi muitos pecados e cometo, você também. A Bíblia diz: aquele que diz que não tem pecado está mentindo e chamando Deus de mentiroso. Então, vamos estabelecer isso. Os homens de Deus, eles são pecadores, amém? Nós nos esforçamos para não errar, mas erramos. Então, o parâmetro não é esta questão. O parâmetro é quem está vivendo, se esforçando para viver de acordo com
A palavra de Deus. Este é o parâmetro. Se você olhar qualquer grande homem de Deus, você vai notar defeitos nele. Você vai notar. Quanto mais próximo você chegar, você vai notar. Eu sempre comparo o seguinte, imagina só, você pega um diamante. Eu nunca peguei um diamante assim na mão, certo? Mas vamos supor, já ouvi falar isso. Você pega um diamante e é muito bonita aquela pedra, né? A gente vê em fotos. Mas se você pegar uma lupa enorme e você vai aproximando daquele diamante, você vai vendo que quanto maior o zoom que der naquele diamante, mais você vai ver os pequenos defeitos, defeitos no polimento dele, pequenos arranhados que a olho nu são imperceptíveis, mas que estão lá. Da mesma forma, homens de Deus, mulheres de Deus, se você se aproximar o zoom, você vai ver que eles também têm defeitos. Todos nós. Mas existe uma coisa, queridos. Os homens de Deus, eles estão apegados a uma verdade e estão se esforçando de todas as formas para obedecer o que está aqui na palavra. Eles não se conformam com o pecado. Eles não se conformam. Eles podem até pecar, mas eles não se conformam com o pecado. Então, quando eu falo de religiosidade, eu não estou falando de pessoas perfeitas, porque ainda não somos, mas eu estou falando de pessoas, aqui que querem estabelecer um padrão para a vida das pessoas fora daquilo que a revelação de Deus estipula. Meus irmãos, hoje, eu não quero aqui ser mal interpretado por você. Eu não estou querendo criticar ninguém. Eu não estou querendo jogar pedra em ninguém. Eu não me considero digno disso. Mas eu estou querendo olhar com você para a gente poder identificar as coisas que estão acontecendo neste mundo religioso que nós estamos vendo e que nós podemos sair disso. Nós podemos ser livres disto. Porque o mundo religioso, ele estabelece regras. E se você não viver segundo estas regras, você está em rebeldia. Uma das coisas que está pesando sobre a vida de muitas pessoas é a palavra contrária de líderes que chamam as pessoas de rebelde. Chamam as pessoas de rebelde porque não quiseram se submeter a um jugo humano sobre a vida delas. Jesus, ele deixou muito claro. Ele falou o seguinte para os seus discípulos, quando eles estavam disputando quem dentre eles era o maior. Jesus disse assim, olha, os governantes das nações dominam sobre elas. Não deve ser assim com vocês. O que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, queridos, Jesus deu um conselho, ele deu uma direção. Aquele que quiser ser grande, sirva. Os líderes, eles devem servir, eles devem querer servir antes de serem servidos. Deixa eu te falar algo, queridos. O espírito religioso, ele coloca as pessoas dentro de um sistema. Ele cria um sistema e todo aquele que estiver andando à margem do sistema ou fora do sistema, para eles é alvo de perseguição, é alvo de crítica e assim por diante. E preste atenção, eu não estou estimulando ninguém a se rebelar contra líderes, jamais eu vou fazer uma coisa dessas, mas eu estou apenas querendo despertar a tua capacidade de discernimento, para que você possa discernir aquilo que é humano daquilo que não é. Meus irmãos, tem muitas pessoas que entram dentro de uma igreja, por exemplo, uma igreja de usos e costumes. É aquelas igrejas que você tem que andar com uma certa vestimenta,
você não pode cortar cabelo. Eu não estou aqui querendo criticar essas igrejas porque, imagine só, essas igrejas têm o seu lugar no reino de Deus. Elas têm o seu lugar no reino de Deus. Nós não devemos criticá-los. Agora, se a gente for para um lugar desses, a gente vai ter que se submeter àquele sistema. Eu não posso ir para um lugar desses querendo mudar aquele sistema, porque eu não fui chamado para mudar o sistema, eu fui chamado para eu mudar. Eu preciso mudar, eu preciso de mudanças. Aleluias. Agora, se eu identifico, e é aqui que eu quero chegar, se eu identifico que aquele ambiente, por causa de algumas coisas que eu não concordo, eu tenho um entendimento diferente da palavra de Deus, e um entendimento bíblico, correto, que a questão de vestimenta não está especificamente relacionado à santidade. Então eu digo assim, olha, eu vou tomar uma decisão, eu não vou congregar lá, porque eu não vou conseguir me sujeitar a esse sistema deles, mas também não quero que ninguém tropece por minha causa. Assim como eu cheguei na bênção, eu peço a bênção e saio. Deixa eles gostam desse sistema. Amém? Se eles acham que isso lhes ajuda, amém. Agora, eu não vou lá causar problemas para eles. Eu não vou lá para criticá-los, eu não vou lá para debater com eles. Deixa eles. Se eles se sentem bem assim, isso é eles e Deus. Isso não é um pecado em si. O pecado é condenar as pessoas, julgar as pessoas, para evitar que eles pequem por minha causa, então eu saio de lá. Eu sei que eu não estou pecando, eles podem até me julgar e achar que eu estou pecando, mas eu tenho certeza pela palavra que vestimenta não está ligado à santidade, porque eu tenho esta revelação, eu consigo ver com clareza na palavra de Deus a respeito disso. Então, deixo que eles sigam a sua vida com Deus e os abençoo, porque eu quero continuar abençoado. Então, queridos, tem muitas pessoas que elas estão debaixo de um sistema. E esse sistema, ele tem o seu jeito. No meio religioso hoje, existem muitos sistemas que são apenas maneiras, pontos de vista de ver as coisas. Tem coisas que são prejudiciais. Tem coisas nesse sistema que são muito prejudiciais. No sistema que nós estamos vendo no mundo, usos e costumes não influenciam nisso. Tem coisas piores. Então, o que eu quero dizer para você? Muitas vezes o espírito religioso domina as pessoas. Para algumas pessoas, cair debaixo da unção não é de Deus. E elas criticam, elas jogam pedra, elas estão cometendo um erro, mas é elas. Eu só quero que você compreenda uma coisa. Jesus foi perseguido porque ele estava falando a verdade. Ele é a verdade. E as pessoas não conseguiam aceitar o que Jesus falava, por quê? Porque isso tocava no seu sistema. Isso tocava no seu sistema. Queridos, há algum tempo atrás os pastores diziam, não, esse negócio de congregar online não pode ser assim, tem que ter ali o contato com as pessoas, congregar. Isso é religioso, porque, amados, nós estamos aqui num culto online, você está talvez a milhares de quilômetros de onde eu estou, mas no mundo espiritual, no ambiente espiritual, nós estamos juntos nesta hora, vários irmãos, um comenta, outro interage, durante o culto todo. Isso mostra o que? Isso mostra uma interação do corpo, pessoas interagindo, comunicando. Como dizer que não estão em comunhão? Como dizer que não estão juntas no mesmo ambiente? Não tem como. Só que o espírito de religiosidade, ele se acostumou a dizer, olha, tem que ir no templo, eu não tenho nada contra os templos, nós temos cultos presenciais também, e nós estimulamos as pessoas, queridos, a estarem juntas,
a congregarem, a congregarem. Nós estamos aqui congregando. Ou você acha que isso aqui não é congregar? Isso aqui é congregar. Nós estamos congregando. Só que ainda existe uma mente religiosa. E sabe, enquanto as pessoas ficarem insistindo nas mesmas coisas, elas vão ficar travadas. Amados, deixa eu te dizer algo. Eu entendo uma coisa e entendo com clareza. Entendo com clareza, vou falar para você. Tem muitas pessoas que estavam dentro dos templos acomodadas. Muitos líderes que estavam dentro dos templos acomodados. E agora, isso que aconteceu no mundo, essa pandemia que aconteceu aí, sabe o que aconteceu? Os templos fecharam. Por que será? Eu faço uma pergunta para você. Deus é Deus. Deus poderia ter dito, não, os templos não vão fechar. Os templos vão continuar abertos, mas Deus permitiu isso. Por quê? Será que você consegue enxergar a mensagem que está por isso? Eu sei que o diabo prejudicou demais. Por quê? Porque os líderes, talvez, no momento que aquilo aconteceu, foram pegos de surpresa. Não estavam preparados para aquele momento. E aí, o que aconteceu? Pessoas pararam de ir na igreja, pessoas esfriaram na fé. E, sabe, irmãos, Deus, Ele quis fazer algo nesta situação toda. Deus quis tirar a igreja um pouco para fora do templo, para que a igreja entendesse que a igreja não é o templo, a igreja somos nós e individualmente somos membros deste corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso tudo aconteceu também com o propósito dos pastores irem na casa das ovelhas, visitarem as ovelhas. Se não pudesse visitar, mandar um WhatsApp, ligar, conversar, ministrar. Porque muitas vezes os pastores eles ficam nos templos esperando que as pessoas venham para pregar para elas. E Jesus não disse isso, Jesus disse, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Então olha só como que as coisas elas vão caminhando. Quando veio a perseguição lá na igreja primitiva, irmãos, os apóstolos estavam todos em Jerusalém. E quando veio a perseguição, eles se espalharam. Quando veio a perseguição, eles foram um para cada lado, um para cá, outro para lá. Por quê? Porque o propósito era o que disse Jesus. Vão e preguem a toda criatura, até os confins da terra. Muitas vezes tem coisas que Deus permite vir com o propósito de nos jogar para frente, com o propósito de fazer a gente se movimentar. O grande problema, queridos, que o espírito religioso, ele atrapalha muito. As pessoas, elas têm uma tendência de ficar dizendo isso é de Deus, aquilo não é de Deus, mas elas falam isso em cima, às vezes, de um paradigma que elas têm. E sabe, meus irmãos, deixa eu te dizer algo. Deus nos ama. Deus nos ama de maneira profunda. E nós temos que deixar o Espírito Santo ir quebrando toda religiosidade na nossa vida. Nós combatemos um espírito que não está apenas num sistema. Se você parar para pensar, é triste de falar isso que eu vou falar aqui. Aliás, eu não posso falar aqui. Mas esse sistema é muito terrível. Eu não estou aqui colocando todo mundo dentro. Pelo contrário, queridos, a igreja do Senhor não é o que falam. A igreja do Senhor é uma noiva sem mácula, sem ruga, gloriosa. Sabe quem faz parte dessa igreja? Todos aqueles que obedecem a palavra, todos aqueles que se esforçam para viver uma vida reta, santa, digna. Meus irmãos, eu digo para você que todos nós cometemos erros, mas não são os erros que vão definir o nosso futuro, é a direção que nós estamos seguindo em Deus.
Sabe, a Bíblia diz que o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Então, não estou falando de pessoas perfeitas, não leve para este lado. Eu estou falando de pessoas que são pessoas que têm sentimentos, que têm emoções, pessoas que são falhas, que são fracas, mas pessoas que estão com sinceridade no seu coração, procurando fazer o melhor. Deixa eu dizer algo para você que está aqui neste momento. Nós estamos aqui, meus irmãos, estamos aqui nesta hora e ouvindo a palavra de Deus. Os religiosos perseguiram Jesus. Os religiosos, eles tentaram de tudo para matar Jesus. E tudo por quê? Porque Jesus caminhava fora do sistema. Deixa eu te dizer uma coisa. Todo aquele que tentar seguir Jesus, os passos de Jesus, será perseguido. E às vezes, queridos, você não sei se entendeu isso, mas Jesus foi perseguido por quem? Foi mais pelos do seu povo do que pelos de fora. É isso mesmo. Olha só, Jesus disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Eu faço uma pergunta para você. Quem mais tem perseguido a sua vida? São os ímpios ou os crentes? Quem mais faz fofoca da sua vida? Quem mais fica falando de você? São os crentes ou são os ímpios? Bom, queridos, eu não preciso falar mais nada. Mas eu quero te falar uma coisa. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é contra tronos e dominadores das trevas nos lugares celestiais. Nunca olhe para um irmão da forma errada. Nunca olhe para um líder da forma errada. Se você identificar um problema num líder, ore por ele. Peça misericórdia, perdoe, mas não fale mal dele, não critique ele, não se levante contra ele. Queridos, nós queremos que todos sejam realinhados, todos sejam mudados, tocados, transformados. Então, agora nós não podemos ficar pessoas achando defeito nos outros, achando defeito aqui, achando defeito ali. Não. Vamos orar, porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando Deus nos mostra um problema, quando Deus nos mostra um defeito, é para a gente orar. Porque o que vai adiantar eu ficar criticando? Não, queridos, está errado isso. Nós temos que orar pelos líderes, nós temos que orar pelas igrejas, temos que orar para que Deus traga um avivamento. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe, é por isso que é tão importante o poder de Deus. Porque o poder de Deus, ele quebra o espírito de religiosidade. Se você ler aqui, você vai ver que enquanto muitas pessoas criticavam Jesus, tentavam apedrejá-lo por aquilo que ele falava e fazia, outras pessoas diziam assim, olha, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade e muitos ali creram nele. Olha o que está escrito aqui. Por causa do poder que operava na vida de Jesus e opera, as pessoas creram nele. Os religiosos continuaram a sua caminhada, mas o povo creu no Senhor Jesus. Por isso, entenda isso. O poder de Deus é necessário para quebrar muita coisa. E alguns, nem mesmo vendo o morto ressuscitar, vão acreditar na ressurreição. Grava no teu coração. Então, queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos dirija, que Deus, Ele conceda a nós a sabedoria e o discernimento para não sermos mais um julgador, mas sim um abençoador e um intercessor no reino de Deus.
Que o Senhor liberte a todos que estão aqui, se houver algum espírito de religiosidade na sua vida, para que você verdadeiramente seja livre em Cristo Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nós estamos no culto online, eu vou colocar o número da conta, se você quiser semear no ministério, se você quiser devolver algum dízimo, fique à vontade, que o Senhor te abençoe. Eu vou colocar nos comentários. Pai querido, muito obrigado, Senhor meu Deus, por este momento tão especial. Eu coloco a todos que aqui estão, Senhor Deus, debaixo da Tua mão potente e poderosa. E nesse momento, Senhor Deus, eu te peço, abençoa todos aqueles, Senhor Deus, que estão aqui junto conosco, que esta palavra abra o entendimento, que essa palavra, Pai querido, quebre o espírito de religiosidade que está em alguma vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, que essa palavra não cause feridas, que esta palavra não ofenda ninguém, que esta palavra, Pai querido, simplesmente estabeleça uma verdade, simplesmente abra os olhos do Teu povo para que ele possa andar na plenitude da revelação que Cristo nos dá. Pai querido, a Tua igreja é santa, é gloriosa, é uma virgem imaculada, porque, Senhor Deus, o Senhor assim a vê, e assim o Senhor está mudando, moldando, construindo esta igreja. Pai querido, em nome de Jesus, nós repreendemos os espíritos de enfermidade, repreendemos agora todo o ataque das trevas, declaramos por terra todo o levante do inimigo, repreendemos agora toda a contrariedade, declaramos quebrado e cancelado o espírito de religiosidade. Em nome de Jesus nós chamamos milagres agora, nós clamamos por milagres agora. Eu coloco a cada irmão que está aqui, Senhor Deus, pedindo um milagre específico nas suas vidas. Pai querido, toma os pedidos dos irmãos agora nas Tuas mãos e opera o milagre. Opera, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, Senhor meu Deus. Pai querido, eu te peço neste dia, abençoa, Senhor Deus, a cada um, Senhor, que está voltando para o seu lar, aqueles irmãos que estiveram no evento da Escola de Profetas, os abençoa no retorno, os abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Eu repreendo agora todo o ataque do inimigo, eu repreendo agora toda a perturbação das trevas, eu repreendo toda enfermidade no meio do Teu povo, eu repreendo toda a bruxaria, eu declaro quebrado e cancelado toda palavra contrária, todo o satanismo, toda a magia, todo o voduísmo caia por terra. Eu repreendo agora em nome de Jesus essa virose maldita que anda por aí. Eu digo virose maldita, sai em nome de Jesus, fora em nome de Jesus, bata em retirada em o nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, eu abençoo a tua vida, minha irmã. Receba o poder de Deus, receba avanço, receba agora a multiplicação, seja tocado pelo poder do Espírito de Deus. Pai querido, abre, Senhor Deus, as comportas. Pai querido, em nome de Jesus, derrama sobre nós, derrama mais sobre nós, mais, Senhor Deus, do Teu poder. Pai querido, que haja destravamento, liberação. Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo pela liberação dos dons espirituais, pela ativação dos dons espirituais. Eu oro, Pai querido, também pela questão ministerial. Haja liberação de dons ministeriais, em o nome de Jesus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, eu te peço por estabilidade financeira durante todo o ano de 2020. Eu clamo, Senhor Deus, em nome de Jesus, por aqueles que estão desempregados, por aqueles, Pai querido, que estão endividados, traz alívio para eles, abre portas para eles. Eu oro, Pai querido, pela causa do irmão Helder, pela causa do pastor Luiz Gustavo, abençoa eles, meu Deus, livra-os do mal, Senhor, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te abençoo, meu irmão, eu te abençoo, minha irmã, que o Senhor, Ele libere sobre você uma unção de sabedoria, de conhecimento, que quebre todo tipo de mal na sua vida, que quebre todo o jugo das trevas na sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. É um prazer estar com você. Nós amamos você em nome de Jesus. Até mais. Glória a Deus.